Vou trazer outro assunto, agora envolvendo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele afirmou hoje que a transmissão da variante Ômicron do coronavírus aqui no país gera incerteza, mas que não espera um aumento de internações e também de mortes. Queiroga disse também que a redução da quarentena para assintomáticos deve ser discutida hoje e o governo defende uma redução de 10 para 5 dias desse período aí de isolamento para quem não apresenta sintomas. Como é que a gente pode também avaliar essa fala aí de Queiroga, Vila, e essa condução do ministro da Saúde diante desse fato que ainda gera muitas perguntas, né? Como a variante Ômicron vai impactar o mundo todo, e é claro, o Brasil está nesse contexto. Olha, o ministro Queiroz, para variar, está agindo politicamente. Diz que ele é pré-candidato ou ao governo da Paraíba ou ao Senado. E aí ele faz tudo o que o Bolsonaro quer e ele vai reproduzindo de uma forma que coloca em risco a saúde de milhões e milhões de brasileiros. Pelo que a gente está acompanhando na Europa, né, inclusive agora no próprio terreno futebolístico, a limitação em alguns países de no máximo 5 mil espectadores em cada jogo, em outros países conflitos que estão ocorrendo, a seriedade, as autoridades são extremamente preocupadas. O curioso é que aqui parece que nós estamos em outro mundo, né? O ministro Queiroz não está mais nem aí com tudo o que está ocorrendo. Outra vez nós vamos ter o conflito entre o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, porque pelo que se fala, e na própria quinta-feira, conversando com a doutora Rosana Richthofen, o caso do HC, do Hospital das Clínicas, tinha 60 médicos e enfermeiros, por exemplo, que não tinham ido ao trabalho justamente ou com a variante Ômicron ou com a gripe, ou provavelmente com a influenza, e isso afeta hoje um monte de locais. Está todo mundo com medo, está todo mundo desesperado. E não há, por parte do Ministério da Saúde, novamente, uma atuação coordenada, junto com os secretários estaduais da saúde. Ao contrário, busca politizar ou, se preferir, fanatizar o combate à pandemia. Essa é a estratégia sempre da Orcrim Bolsonaro, que é fanatizar o combate à pandemia. E outra vez politizando o combate à pandemia e não trabalhando no campo da ciência. É muito preocupante. Todo mundo que você conversa, os especialistas, falam que é necessário uma série de cuidados que não estão sendo tomados. Basta lembrar o cancelamento, por exemplo, do carnaval, em inúmeras cidades, e em outras tudo indica que também ocorrerá, mas a impressão que dá é que existem dois mundos: o Brasil real, o Brasil da pandemia, e o Brasil dos fanáticos bolsonaristas, do qual o ministro Queiroz faz parte. Pois é, ô Vila, nesse cenário aí de incertezas, é sempre bom estar preparado para o pior cenário, né? Porque se a gente ficar achando que tudo vai ser molezinha, se algo acontecer diferente disso, nos pega desprevenido mais uma vez, né? É a tendência, e os especialistas na área de saúde pública indicam os cuidados que são necessários a serem tomados. Agora, a questão fica mais complexa porque esse governo só olha para a possibilidade de reeleição. Ele está olhando para o dia 2 de outubro, o Bolsonaro. E, como eu disse anteriormente, ele cada vez fala mais para cada vez menos. Vai diminuindo a sua base de apoio. Então, agora ele está falando para aqueles fanáticos anti-vacina, que é um grupo ultra hoje minoritário, e aí começa a estimular esse discurso e certamente vai colocar muito das teorias conspirativas na questão da pandemia. Ou seja, politizar a pandemia é levar à morte milhares e milhares de brasileiros. A questão especificamente em relação à vacinação infantil é um verdadeiro absurdo que nós estamos assistindo, né? É algo que nunca ocorreu. Tem de ser destacado que o Brasil nunca teve problemas, não custa lembrar, em relação à vacinação. Nós aqui no Brasil somos o país que mais vacina no mundo. Desde criança, quando nasce, você tem a sua caderneta de vacinação. Isso é algo absolutamente normal, né? Assim como você vai viajar para algumas áreas do Brasil, por exemplo, onde tem febre amarela, vamos dizer, você vai lá, toma vacina. Isso é tradicional. Nós nunca tivemos esse problema no Brasil. Estamos tendo agora com o Bolsonaro. Eu assisti campanhas nacionais, mesmo em períodos, por exemplo, vamos lembrar o longo período da ditadura militar, campanhas nacionais de vacinação, em que sábado ou domingo o país quase que parava para vacinar todas as crianças. Vamos lembrar, quando o Dr. Seib já disse isso algumas vezes, mas não custa repetir, o Dr. Albert Seib vinha ao Brasil, né? E tudo isso era uma coisa absolutamente natural. É que o bolsonarismo, que não é conservador, que não é liberal, ele é reacionário e nazifascista, é que alterou radicalmente isso e transformou algo que era absolutamente normal
normal, que era a vacinação, e sem entender que no caso da Covid-19, nunca a ciência avançou tão rápido em tão curto espaço de tempo. E muitos dos presidentes ou chefes de governo que tinham inicialmente alguma resistência em relação à vacinação, vide o caso do Reino Unido com Boris Johnson, mudou de ideia no decorrer do processo. Aqui não, ele insiste no negacionismo, e a tendência, infelizmente, é o que dizem, nesse primeiro trimestre nós já teremos resultados extremamente preocupantes em relação tanto à variante Ômicron, tem a questão da influenza e tem a questão da vacinação infantil. Em suma, teremos vários problemas em relação a isso, e outra vez os governadores é que vão nos salvar, e prefeitos comprometidos com a saúde pública, porque o Queiroz e o Bolsonaro estão comprometidos com a morte, não com a vida.